Existe uma técnica mental tão poderosa que, quando dominada, torna você imune à manipulação emocional, social e psicológica. Ela não depende de força, nem de frieza, mas de algo muito mais sutil, o controle invisível da própria mente. Quem domina essa técnica não reage, observa, não é levado pela emoção, conduz o momento, e quando os outros tentam manipulá-lo, acabam se revelando. Essa técnica é o divisor entre quem vive reagindo ao mundo e quem o molda em silêncio. Neste vídeo, você vai descobrir como ela funciona, como aplicá-la e por que aqueles que a dominam se tornam intocáveis em qualquer jogo mental. Essa não é uma lição sobre resistência, é sobre transcendência, porque o verdadeiro poder não está em vencer os manipuladores, mas em se tornar alguém que não pode mais ser manipulado. Lição 1. O primeiro escudo, o domínio das reações. Nenhum manipulador ataca diretamente, ele age pelas frestas das suas reações. Cada gesto impensado, cada emoção mal controlada, é uma porta aberta para o controle externo. É por isso que o primeiro passo para se tornar impossível de manipular não é aprender a identificar truques alheios, mas dominar a única coisa que realmente pode te proteger, a sua resposta ao mundo. O manipulador não controla pessoas, controla emoções. E aquele que controla as próprias emoções torna-se um terreno inóspito para qualquer tentativa de influência. Tudo começa com uma percepção simples. A manipulação só existe onde há reação emocional previsível. O manipulador observa, testa, provoca. Ele joga pequenas iscas de culpa, raiva ou vaidade, esperando ver como você reage. Se você se irrita, ele aprendeu onde te atingir. Se tenta se justificar, ele encontrou sua fraqueza. Se busca a aprovação, ele já venceu. O segredo é desaprender a reagir. O que te enfurece te domina. O que te abala te governa. O que te faz falar demais te entrega. A mente de quem é facilmente manipulado é como um campo aberto. Qualquer estímulo emocional se transforma em ação imediata. E é isso que você precisa aprender a destruir dentro de si. O verdadeiro escudo mental é a pausa, um intervalo entre o estímulo e a reação. Um momento em que você observa sem agir, em que o tempo parece desacelerar e o outro se revela. É nesse silêncio interno que nasce o poder. Os estoicos já compreendiam essa lei há mais de 2000 anos. Sêneca dizia que ninguém é ferido por insultos a não ser aquele que os considera feridas. O manipulador vive dessa ilusão. Fazer você acreditar que algo externo tem poder sobre o seu estado interno. Ele cria gatilhos e você, ao reagir, confirma a eficácia deles. Quando você aprende a não reagir, o manipulador perde o mapa. Ele se torna cego, incapaz de entender por onde atacar. Pense nas pessoas que parecem inabaláveis. Não são as mais fortes fisicamente, nem as mais agressivas. São as mais silenciosas. As que olham com calma quando provocadas, as que escutam mais do que falam. Elas não vivem no ritmo do outro, fazem o outro se adaptar ao delas. Esse é o primeiro nível de poder mental, controlar o próprio tempo interno. O manipulador se alimenta da pressa. Ele precisa que você haja antes de pensar. Por isso ele usa emoções fortes, urgência, medo, desejo, para te desestabilizar. Quando alguém quer te manipular, ele cria uma sensação de agora ou nunca. É o vendedor que diz, essa oferta termina hoje. O parceiro que ameaça ir embora. O chefe que te pressiona para decidir. Todos jogam o mesmo jogo. Tirar de você a pausa. A pausa é onde mora a clareza. Dominar as reações é como dominar o vento dentro de uma tempestade. Significa observar a própria raiva sem se tornar ela. Significa ver a provocação sem se defender. Significa reconhecer o medo e, ainda assim, escolher agir com calma. Essa habilidade transforma a mente em um espelho. O manipulador projeta, mas tudo volta para ele. Ele tenta te afetar, mas acaba se expondo. Na prática, esse domínio começa com a autoobservação.
Sempre que sentir vontade de reagir, de responder uma crítica, de justificar algo, de provar um ponto, pare, respire, observe o que acontece dentro de você. Esse simples ato muda o jogo, porque quando você observa uma emoção, você se separa dela, e o que é observado não pode te dominar. O cérebro humano foi programado para responder automaticamente a estímulos. O manipulador conhece isso e o explora. Ele ativa o medo para controlar decisões, a culpa para prender, o elogio para seduzir. Quando você aprende a reconhecer essas emoções sem se confundir com elas, você quebra o feitiço. É como se você removesse o combustível do fogo. O manipulador pode até tentar acender a chama, mas nada mais queima. O segundo passo é treinar o silêncio estratégico. Quando alguém tenta te provocar, a ausência de reação causa pânico. O manipulador precisa de sinais, precisa saber se está no controle. O seu silêncio é o espelho que o faz se perder. Ele tentará falar mais, forçar mais, te pressionar, e é exatamente aí que ele se revela. O silêncio é a luz que expõe o manipulador, porque ele não sabe lidar com quem não reage. Um homem que domina suas reações não é frio, é perigoso, porque ninguém sabe o que ele sente, o que pensa, o que planeja. Ele se torna uma fortaleza psicológica. O manipulador se alimenta da previsibilidade e o silêncio destrói isso. Você deixa de ser um alvo emocional e se torna um espelho de calma. Tudo o que o outro joga em você volta multiplicado. Mas esse controle não nasce de indiferença, e sim de compreensão. É impossível ser impossível de manipular se você não entende a si mesmo. O autoconhecimento é o código-fonte da mente. Quem se conhece sabe o que o enfraquece e pode proteger esse ponto. Quem ignora suas próprias sombras é manipulado por elas. Por isso, domine suas emoções como um general domina seu exército. Dê ordens, não pedidos. Se sentir raiva, diga a si mesmo, espere. Se sentir medo, diga, observe. Se sentir vaidade, diga, controle. Essas palavras criam um comando interno que reposiciona você como líder de si mesmo. E aquele que lidera a própria mente não pode ser liderado por ninguém. Com o tempo, você perceberá algo poderoso. As pessoas tentarão te provocar e você não sentirá mais necessidade de reagir. Elas gritarão e você verá apenas ruído. Elas tentarão te culpar e você verá apenas estratégia. Nesse ponto, o manipulador perde o poder e o respeito nasce, porque o respeito é a reação natural diante de quem não pode ser abalado. Os grandes estrategistas da história usaram esse princípio como base de comando. Sun Tzu dizia: aquele que é prudente e espera, vencerá o impetuoso. O mesmo vale para a guerra mental. O impetuoso sempre cai nas armadilhas do paciente. O manipulador é impaciente por natureza. Ele precisa do seu movimento. Negue-o e ele se desmorona. Dominar as reações é o primeiro estágio da invencibilidade psicológica. É o momento em que o mundo continua tentando te empurrar, mas você não se move. É quando o caos lá fora não causa mais ruído aqui dentro. E quando isso acontece, algo muda na forma como as pessoas te percebem. Elas sentem que você tem algo que não podem comprar nem copiar. Poder interno. Ser impossível de manipular começa quando você entende que ninguém pode te controlar sem a sua permissão emocional. A reação é a chave que abre ou fecha essa porta. Controle-a e o poder muda de lado. Deixe que o manipulador fale, acuse, provoque. Enquanto ele se esgota tentando te atingir, você se fortalece, observando. No fim, essa é a lição. A manipulação é uma guerra que só existe para quem aceita lutar. Quando você se recusa a reagir, o campo de batalha se dissolve. A provocação vira eco e o silêncio, escudo. O primeiro escudo mental é a calma diante do caos. E quem domina o caos interno, domina qualquer manipulador. Porque o poder não está em quem fala, mas em quem decide o que merece resposta. Lição 2. O segundo escudo, a lei do espelho psicológico. A mente humana é como um espelho. Ela reflete aquilo que vê. E é justamente nesse reflexo que nasce o segundo escudo contra a manipulação. Aprender a fazer o outro se ver em você. O manipulador tenta te projetar emoções, ideias e culpas. Ele quer que você reaja com base nas sombras dele. Mas quando você
domina a lei do espelho, você inverte o jogo. Em vez de absorver o ataque, você o reflete. Em vez de reagir, você devolve a energia exata que recebeu, fria, neutra e impiedosa. Para entender essa técnica, é preciso compreender o mecanismo psicológico por trás da manipulação. Todo manipulador usa a projeção. Ele coloca no outro o que não quer ver em si mesmo. O controlador projeta insegurança, o agressivo projeta medo, o sedutor projeta carência. Ele te provoca para ver se você espelha aquilo que ele sente, e quando você reage, ele tem a prova de que seu reflexo funciona. A lei do espelho consiste em interromper esse reflexo automático e substituí-lo por um reflexo consciente. Você não se torna o espelho do manipulador, você o faz se enxergar nele mesmo. Imagine que alguém te acusa injustamente. O instinto natural é se defender, mas a defesa é o que o manipulador quer. Ela confirma a culpa. A resposta inteligente é o espelho. Em vez de negar, devolva a energia da acusação em forma de pergunta. Por que você acha isso? Ou, o que te faz pensar assim? Essa simples inversão devolve o foco. Agora, o outro precisa se explicar. Ele é obrigado a olhar para dentro. A manipulação desarma porque perde o centro. O espelho psicológico é uma arma silenciosa. Quando alguém tenta te fazer sentir pequeno, você não reage, apenas reflete a intenção. Se alguém tenta te provocar com ironia, você responde com serenidade. Se alguém tenta te envergonhar, você o encara em silêncio. Cada reação controlada é um espelho polido. O manipulador, acostumado a comandar emoções, se confunde ao ver suas próprias intenções sendo refletidas. Ele esperava fragilidade, mas encontrou neutralidade. Ele esperava controle, mas se vê perdendo o próprio. Na psicologia, esse fenômeno é conhecido como dissonância cognitiva. O manipulador precisa acreditar que está no comando para continuar manipulando. Quando a vítima não reage, o cérebro dele entra em curto. Ele sente que algo está errado, mas não sabe o que. Essa confusão é o primeiro sinal de que o poder mudou de mãos. Você não precisa se impor, basta deixar que ele se perca no próprio reflexo. Cleópatra usava essa técnica com maestria. Quando acusada de manipular os homens mais poderosos de Roma, ela não negava nem confirmava, sorria. O silêncio era o espelho em que os acusadores viam suas próprias inseguranças. Eles projetavam nela o medo que sentiam de perder o controle. Quanto mais tentavam atacá-la, mais ela os fazia se enxergar. É assim que o espelho funciona. Ele não luta, apenas devolve. Na vida cotidiana, o espelho psicológico é aplicado de forma simples, mas precisa. Quando alguém tenta te enredar em culpa, você nunca faz nada por mim. A mente fraca tenta justificar. Faço sim, lembra de tal coisa? A mente forte reflete. Você se sente assim por quê? Essa pergunta, feita com calma, obriga o outro a sair do plano emocional e entrar no racional. A manipulação vive do emocional. A razão a sufoca. Outro exemplo, um chefe ou parceiro tenta te controlar com ameaças veladas. Se você continuar assim, as coisas vão mudar. A vítima emocional se desespera e tenta agradar. O mestre do espelho apenas observa e responde com neutralidade. Entendo. Essa palavra simples, dita sem ironia, é devastadora, porque ela não alimenta o jogo. Ela mostra que você ouviu, mas não reagiu. O manipulador sente o golpe do próprio poder evaporando. O segredo do espelho está na entonação e no silêncio. Palavras neutras, ditas com tranquilidade, desarmam o emocional. Quando o outro percebe que suas provocações não produzem efeito, ele tenta subir o tom, grita, apela, dramatiza. Mas quanto mais ele se exalta, mais você se torna um reflexo sereno. É nesse contraste que o poder se inverte. O caos de fora não tem como vencer a paz de dentro. Treinar o espelho psicológico é um exercício diário. Envolve observar o comportamento dos outros e perceber o que eles tentam extrair de você. Manipuladores precisam de emoção. Eles vivem do combustível das suas reações. Quando você corta esse suprimento, eles secam, tornam-se impotentes. E
quanto mais eles tentam te empurrar, mais eles se revelam. Mas cuidado, o espelho não é vingança, é defesa. Não use-o para humilhar ou desestabilizar, use-o para permanecer inteiro. A verdadeira força do espelho é a autoconsciência, saber o que você está refletindo, saber quando o outro está tentando te arrastar para o campo emocional e escolher não ir. O espelho é uma fronteira. O que é meu fica comigo, o que é seu fica com você. No campo da manipulação social, essa técnica também funciona em grupo. Pessoas tóxicas prosperam quando encontram quem amplifique suas emoções. O agressivo que precisa de quem se ofenda. O vitimista que precisa de quem o console. O narcisista que precisa de quem o admire. Quando você reage com neutralidade e espelha, o ciclo morre. O manipulador tenta se alimentar, mas só encontra sua própria sombra. A prática avançada do espelho envolve o uso da energia do outro. Quando alguém tenta te atacar, não resista, redirecione. Se alguém te acusa de algo absurdo, diga calmamente: você parece realmente acreditar nisso. Essa frase não confronta nem concorda, mas cria desconforto. O manipulador sente que perdeu o controle da narrativa. O poder se desloca. Na filosofia oriental, esse princípio é semelhante ao tai chi da mente. Você não luta contra a força, você a usa. Quando o manipulador empurra, você puxa. Quando ele grita, você silencia. Quando ele tenta prender, você flui. Ele gasta energia, você a conserva. E no fim, ele se exaure sozinho. Mas o espelho não é apenas técnica, é identidade. Tornar-se um espelho é desenvolver a habilidade de ver sem ser visto. O manipulador tenta te analisar, mas acaba sendo analisado. Ele tenta te provocar, mas revela suas intenções. O espelho é a vitória do observador sobre o reativo. Ele te coloca acima do jogo. Com o tempo, algo curioso acontece. As pessoas param de tentar te manipular, porque percebem que nada nelas consegue te mover. Seu comportamento cria uma reputação invisível. Ele não reage, não se abala, não dá brechas. Essa reputação é o escudo definitivo. O manipulador busca presas fáceis, não fortalezas. No fim, o segundo escudo é a arte de refletir o que o outro não quer ver, de transformar tentativas de controle em revelações, de usar o poder do silêncio para mostrar ao outro o próprio caos. Quando você aprende a ser o espelho, percebe que o jogo muda completamente. Agora, é o manipulador que se observa, e quanto mais ele se vê, mais teme o reflexo. A lição é simples, mas profunda. O manipulador só domina quem responde. Se você se torna o espelho, ninguém te atinge, porque toda tentativa de controle volta para quem a criou. O espelho é a forma mais pura de poder mental. Ele não luta, não foge, não ataca, apenas reflete até que o outro se destrua na própria imagem. Lição 3. O terceiro escudo, o domínio da percepção. A manipulação não começa nas palavras, ela começa na forma como você percebe o mundo. Antes de um manipulador te controlar, ele precisa distorcer a sua percepção. Precisa te fazer acreditar que algo é urgente quando não é, que algo é culpa sua quando não é, que algo é verdade quando é apenas narrativa. É por isso que o terceiro escudo mental, e talvez o mais poderoso, é o domínio absoluto da percepção. Quando você controla a forma como vê, ninguém mais controla o que você faz. A manipulação vive de ilusão. Ela precisa te colocar em uma névoa, onde suas emoções são mais rápidas do que seu raciocínio. O manipulador é, acima de tudo, um ilusionista psicológico. Ele não te força, ele te faz interpretar errado. E o segredo para escapar desse feitiço é aprender a ver o mundo sem as lentes do medo, da culpa ou da aprovação. O manipulador não cria correntes, ele cria perspectivas. E só quem enxerga de fora delas é verdadeiramente livre. A mente comum vive interpretando tudo de forma pessoal. Um olhar atravessado, uma mensagem não respondida, um comentário sutil. E o cérebro começa a construir histórias. Ele deve estar bravo. Ela deve ter perdido o interesse. Devo ter feito algo errado. Essa é a brecha. O manipulador sabe que, se te fizer acreditar em uma história emocional, você agirá como se ela fosse real. O domínio da percepção é a capacidade de não aceitar nenhuma história interna sem provas. O primeiro passo
é duvidar da própria narrativa. Sempre que algo te provocar emoção imediata, medo, raiva, culpa, euforia, pergunte: o que está realmente acontecendo? E logo depois, quem se beneficia se eu acreditar nisso? Essa pergunta simples dissolve a névoa, porque toda manipulação tem um beneficiário, toda distorção tem um autor, e quando você identifica o propósito, o feitiço perde a força. Cleópatra, que dominava os jogos mentais de reis e generais, sabia o valor dessa clareza. Quando alguém tentava convencê-la de um perigo inexistente, ela não reagia. Observava o mensageiro, não a mensagem. Ela entendia que o perigo não estava no fato em si, mas na interpretação que o outro queria que ela tivesse. Essa é a chave. O manipulador não muda a realidade, ele muda o seu olhar sobre ela. O domínio da percepção é o estágio em que a mente se torna neutra como o espelho, mas ativa como o estrategista. Você observa os fatos como um cientista observa um experimento, sem apego emocional. Quando o manipulador tenta te provocar, você vê o movimento, não o drama. Ele levanta a voz, você percebe o padrão. Ele elogia demais, você percebe a intenção. Ele faz silêncio e você entende o cálculo. O poder muda de lado quando você percebe intenção antes de emoção. Essa habilidade pode ser treinada. O segredo é observar as intenções sem reagir às palavras. Por exemplo, quando alguém te faz um elogio exagerado, o manipulador está testando o quanto você precisa de aprovação. Quando alguém te oferece algo rápido demais, ele está medindo o quanto você é movido pela ganância. Quando alguém te ameaça perder algo, ele está avaliando o quanto o medo controla suas decisões. Toda frase carrega uma semente de manipulação, e o olhar treinado a identifica antes que ela germine. O manipulador mais perigoso não é o que mente, é o que organiza a verdade de forma estratégica. Ele mistura fatos com emoções, verdade com sugestão. Ele faz com que você preencha as lacunas com o que quer acreditar. Por isso, dominar a percepção é também dominar o tempo interno. Quando o manipulador joga rápido, você desacelera. Quando ele tenta te confundir, você simplifica. Quando ele apela para a emoção, você busca fatos. É um jogo de contraste. Quanto mais o outro aumenta o volume, mais você baixa o seu. A mente treinada para ver o mundo como ele é e não como parece é quase impossível de manipular, porque a manipulação precisa de engajamento. Ela precisa de reação, de adesão emocional. Se você observa em silêncio, o manipulador começa a se tornar óbvio. Ele se desnuda, porque o manipulador, quando não tem o controle das percepções alheias, entra em pânico. Ele perde o poder, mas o domínio da percepção não é ceticismo, não é duvidar de tudo, e sim duvidar do que te prende. É ver as intenções escondidas sob o que é dito e os jogos ocultos sob o que parece. É olhar para a manipulação com a frieza de quem está observando uma peça de teatro. Você não luta contra o ator, você entende o roteiro. Um exemplo prático. Imagine que alguém te diga com ar de preocupação: você mudou, não é mais o mesmo. Essa frase é uma armadilha emocional. Ela esconde uma tentativa de te fazer voltar ao comportamento que beneficiava o outro. O manipulador quer te ancorar ao antigo papel. O que faz quem domina a percepção? Observa e pensa: por que essa mudança incomoda tanto? Essa pergunta muda o eixo do poder. Agora, não é você quem está sendo avaliado, é o outro quem se revela. Outro exemplo: alguém te elogia em excesso, tentando te colocar em um pedestal. Parece bom, mas há um veneno escondido. O elogio extremo é a preparação para a crítica devastadora. O manipulador te eleva para depois derrubar, e o impacto emocional será dobrado. O observador percebe o padrão e não se deixa afetar nem pelo elogio, nem pela crítica. Ele sabe que ambos são armas disfarçadas. O domínio da percepção exige o treino da mente testemunha. É a capacidade de ver o próprio pensamento sem se identificar com ele. Quando alguém tenta te manipular, você sente algo: raiva, dúvida, desejo. A mente comum se perde nesse sentimento. A mente treinada o observa. Interessante, estou sentindo raiva. Por quê? Essa separação cria espaço interno. E espaço é liberdade. Onde há espaço, não há prisão emocional. A manipulação só existe em mentes reativas.
O manipulador precisa que você seja um campo fértil, cheio de gatilhos e inseguranças. O domínio da percepção seca esse solo. Você se torna uma rocha emocional. Nada penetra sem sua permissão. As palavras batem e caem, as intenções se revelam e desaparecem. Você passa a viver em um estado de clareza constante, mas o domínio da percepção também é sobre humildade. É entender que a mente sempre quer ter razão, e é exatamente por isso que é vulnerável. O manipulador inteligente não tenta te contradizer. Ele te elogia por estar certo e depois te conduz com essa vaidade. Quando você se apega à sua percepção, ela se torna o seu ponto cego. Por isso, o verdadeiro poder está em duvidar até de si mesmo. Na filosofia oriental, há um princípio chamado Shoshin, mente de principiante. Significa ver tudo com olhos novos, sem pressupostos. O manipulador não consegue manipular quem vê o mundo com curiosidade e não com certeza, porque o controle depende de dogmas e o olhar livre dissolve todos. Com o tempo, dominar a percepção transforma você em algo que o manipulador teme, um observador calmo. Ele tenta controlar, mas você não reage. Ele tenta distorcer, mas você reinterpreta. Ele tenta te cegar com emoções, mas você enxerga o mecanismo. Você deixa de ser peça no tabuleiro e se torna o tabuleiro em si. E o mais fascinante é que quando você alcança esse nível, não apenas se protege, você desativa o manipulador, porque ele se alimenta da ilusão de poder. Quando percebe que suas táticas são vistas com clareza, ele se desarma. Ele sente que está sendo lido, e quem é lido perde o mistério, perde a força. A lição final é esta: o mundo é cheio de narrativas, e toda narrativa é uma tentativa de moldar percepções. Ser impossível de manipular é ver o mundo como ele é, não como querem que você veja. O poder verdadeiro não está em responder ao que dizem, mas em entender o que querem causar quando dizem. Quando você aprende isso, a manipulação se torna transparente, previsível e ineficaz. E o manipulador diante de você finalmente se vê como é, pequeno, exposto e impotente diante da sua clareza. Lição 4. O quarto escudo. O domínio do silêncio interno. Existem dois tipos de silêncio. O primeiro é o silêncio da boca, aquele que se cala por estratégia, por cálculo, por prudência. O segundo, mais raro e infinitamente mais poderoso, é o silêncio da mente. Ele é o quarto escudo contra a manipulação, o mais difícil de conquistar e o mais temido por quem tenta te controlar, porque o manipulador pode lidar com a resistência, pode enfrentar a raiva, pode até contornar a frieza, mas ele não sabe o que fazer diante de alguém que não reage nem por dentro. O silêncio interno é a fortaleza invisível onde nenhuma palavra do outro tem poder. A maioria das pessoas acredita que manipulação acontece nas ações, quando alguém mente, ameaça, pressiona. Mas o verdadeiro campo de batalha está dentro da cabeça. A manipulação só vence quando encontra ruído interno, dúvidas, medos, diálogos mentais. É ali que o manipulador entra. Ele não precisa estar presente, basta uma lembrança dele e a mente começa a repetir suas palavras. O inimigo mais perigoso não é o manipulador do lado de fora, é a voz que ele planta dentro de você. O silêncio interno é a habilidade de calar o eco, de perceber o pensamento antes que ele se transforme em emoção. Quando alguém te provoca, o pensamento surge. Ele está me desrespeitando. Antes que perceba, o corpo reage. Raiva, defensiva, tensão. O manipulador venceu. Ele nem precisou insistir. Mas quando você observa esse pensamento sem acreditar nele, o ciclo se quebra. O estímulo chega, mas não encontra entrada. A provocação se dissolve como fumaça. Os antigos monges chamavam isso de a espada do vazio. É a prática de cortar qualquer pensamento que tente te arrastar. O manipulador vive de criar narrativas na sua mente. Você não é suficiente. Você vai perder tudo. Ele vai te abandonar. Cada frase é uma isca, e a mente ansiosa é o anzol. Quando você silencia o ruído, a isca não encontra onde se prender. O manipulador perde o acesso. Cleópatra, durante suas negociações com o Senado romano, era acusada de tudo: luxúria, manipulação, feitiçaria, mas ela ouvia em silêncio. Sua mente era como um lago imóvel. Nenhuma palavra penetrava.
Ela sabia que reagir era conceder poder e que o verdadeiro domínio estava na imperturbabilidade. O silêncio interno transforma o insulto em vento. O ataque perde a força porque não encontra resistência. Mas não se engane, o silêncio interno não é repressão. Reprimir é diferente de silenciar. Reprimir é empurrar o barulho para o subterrâneo, onde ele continua te corroendo. Silenciar é observar até que o barulho se canse de si mesmo. Quando você observa um pensamento sem lutar contra ele, ele se esgota. A mente, como uma criança que quer atenção, se aquieta quando percebe que não será ouvida. Dominar o silêncio interno é aprender a desapegar das histórias mentais. É perceber que você não precisa participar de cada pensamento que surge. A mente diz, reaja, e você responde, não agora. Ela diz, prove que está certo, e você sorri internamente. Ela diz, isso é injusto, e você respira. Esse espaço entre o impulso e a resposta é o território da liberdade. Os manipuladores sabem disso intuitivamente. Por isso, eles te provocam não apenas para que você fale, mas para que pense como eles querem. Eles plantam frases que você repete mentalmente até acreditar. Você está mudado. Eu só quero o seu bem. Sem mim, você não seria nada. Cada palavra é uma semente, e a mente reativa é o solo fértil. O silêncio interno é o deserto onde nada cresce sem a sua permissão. Para desenvolver essa habilidade, é preciso treino diário. Comece observando o momento exato em que sua mente cria ruído. Talvez seja quando alguém te critica. Talvez seja quando te ignoram. Talvez seja quando te elogiam demais. Perceba o turbilhão e não lute contra ele. Apenas veja. Aos poucos, o simples ato de observar cria distância. E a distância é o que mata o poder do manipulador. O silêncio interno também é o escudo contra o medo. A manipulação mais eficiente é a que não vem de fora, mas de dentro. O medo é a forma mais antiga de controle. Líderes, religiões, instituições, todos usaram o medo para domesticar a mente humana. O medo é o ruído que faz o ser humano obedecer. O silêncio é o antídoto. Quando a mente se acalma, o medo perde forma. Ele precisa de movimento para existir. Dominar o silêncio interno é como andar em meio a uma tempestade e ouvir apenas a própria respiração. Tudo pode estar desmoronando, mas você não se fragmenta, porque entende que nada fora de você pode abalar o que já está resolvido dentro. O manipulador tenta despertar o caos interno e encontra serenidade. Ele tenta acender o fogo da culpa e encontra ar frio. Ele tenta gerar dúvida e encontra convicção silenciosa. Há poder em não reagir, mas há sabedoria em não precisar reagir mentalmente. O silêncio interno é a fundação de todos os outros escudos. Ele sustenta o domínio das reações, o espelho psicológico e o controle da percepção, porque todos eles dependem de uma mente que não se contamina com o barulho. Quando você domina o silêncio, o mundo inteiro tenta te abalar e falha, mas o silêncio interno também tem uma dimensão espiritual. Ele revela o quanto o manipulador é pequeno diante de quem não precisa de ruído. O barulho é a arma dos inseguros. Eles falam para se provar, atacam para se afirmar, manipulam para não se sentir invisíveis. O silêncio é o som dos autossuficientes. Quem se conhece não precisa se defender. Na prática, use o silêncio interno como uma lente. Antes de responder, pergunte-se: essa ação nasce de ruído ou de clareza? Se for ruído, espere. O silêncio é sempre mais forte do que a pressa. Quando você aprende a agir apenas no estado de calma, suas ações se tornam precisas. É por isso que as pessoas que dominam o silêncio parecem lentas, mas sempre vencem. A mente silenciosa vê o que a mente barulhenta ignora. Enquanto os outros reagem a palavras, você percebe intenções. Enquanto os outros acreditam em ameaças, você vê manipulação. Enquanto os outros se apressam, você observa. E no final, quem observa com calma sempre enxerga primeiro. O verdadeiro mestre da mente não é aquele que fala de forma sábia, é aquele que pensa em silêncio. O
O manipulador mais experiente não consegue vencer alguém que não dialoga com os próprios demônios, porque ele precisa de eco, precisa de resistência. Quando não há nada a empurrar, o ataque se desfaz no ar. Treine a mente até que o silêncio se torne seu estado natural. Quando as pessoas gritarem, você ouvirá apenas ruído distante. Quando o medo tentar dominar, você sentirá apenas respiração. Quando o manipulador tentar te atingir, você o verá apenas como um ator repetindo um papel antigo. O silêncio interno é o palco onde os manipuladores perdem a voz. A lição final deste escudo é clara. O mundo tentará sempre te envolver em ruído político, emocional, social. Cada voz tenta te puxar para uma narrativa. Cada provocação busca um pedaço da sua energia. O segredo é simples. Seja o centro imóvel da tempestade. Aquele que domina o silêncio interno não é apenas livre, é intocável. Porque o poder não está em falar mais alto, mas em ser o único que permanece em paz quando todos os outros gritam. Lição 5. O quinto escudo. A arte de ler o invisível. A manipulação nunca começa com palavras. Ela começa com energia, intenção, microexpressão. Antes do discurso, há um olhar. Antes da culpa, há um tom. Antes do controle, há uma vibração sutil, quase imperceptível, que anuncia o golpe. A maioria das pessoas vive presa nas aparências, reagindo ao que é dito. Mas o verdadeiro poder está em ler o que não é dito. Essa é a quinta camada de defesa mental, a arte de ler o invisível. O manipulador mais habilidoso não usa gritos nem ameaças. Ele usa pausas. Ele usa gestos cuidadosamente calculados, palavras medidas, sorrisos falsamente calmos. Ele se veste de empatia para esconder o controle. E é por isso que só os atentos percebem, porque o manipulado ouve o som. O desperto percebe a vibração. O som engana, mas a energia revela. Tudo na comunicação humana é ritmo e intenção. E quem controla o ritmo controla o jogo. O manipulador tenta te conduzir alterando o ritmo da conversa, acelerando quando quer te pressionar, desacelerando quando quer te hipnotizar. Ele cria dissonância entre o que diz e o que transmite. A voz pode soar calma, mas os olhos denunciam tensão. As palavras dizem, estou aqui por você, mas o corpo vibra, faça o que eu quero. O leitor do invisível percebe isso, como se o tempo desacelerasse. Ele enxerga o que o outro tenta esconder. Cleópatra, novamente, era mestra em ler o invisível. Quando César chegou até ela pela primeira vez, os homens em sua volta falavam de estratégia, poder e guerra. Ela, em silêncio, observava, e em um único olhar percebeu que César, apesar da autoridade, tinha medo. Não medo de batalhas, mas de perder o controle. E foi por isso que ela nunca o enfrentou com força, mas com calma, porque ela sentiu o medo que ele escondia e usou isso como arma. Quem lê o invisível não responde ao que é mostrado, responde ao que é real. A mente treinada para perceber intenções aprende a ouvir com os olhos e ver com o silêncio. Quando alguém fala, você não foca na frase, mas no motivo por trás dela. Por que essa pessoa precisa dizer isso agora? Por que escolheu esse tom? O que ela ganha se eu reagir? Essas perguntas simples revelam o que está sendo ocultado. A leitura do invisível é a evolução natural do domínio da percepção, mas ela vai além da lógica. É uma mistura de intuição e presença. A intuição percebe o que os olhos não veem. A presença impede que o ego distorça o que é percebido. É como sentir o ar mudar quando alguém entra na sala. Não porque você é místico, mas porque está totalmente presente. Quando você está realmente presente, nada passa despercebido. O manipulador pode ensaiar o sorriso, controlar as palavras, mas ele não consegue controlar o corpo. O corpo revela o que a mente tenta esconder. O microerguer das sobrancelhas, o piscar nervoso, o deslocar do peso nas pernas, tudo entrega a verdade. Um corpo que mente é sempre incoerente. A voz diz uma coisa, o corpo diz outra, e a mente desperta percebe a contradição. A arte de ler o invisível
É o treino da atenção consciente. Significa expandir o foco até que você enxergue os detalhes que os outros ignoram. A forma como alguém entra em um ambiente, o momento em que respira antes de falar, o modo como toca os objetos ao redor. Cada movimento é um fragmento do inconsciente tentando escapar. O manipulador é um ator e o corpo é o roteiro que ele nunca consegue esconder. Mas a leitura do invisível não serve apenas para se proteger, serve também para liderar. Porque quem entende o que os outros sentem sem que digam, se torna naturalmente poderoso. Essa sensibilidade silenciosa é confundida com carisma. As pessoas dizem, ele me entende, quando na verdade você apenas as observa profundamente. O segredo é nunca interpretar o invisível com pressa. A pressa é inimiga da precisão. O manipulador experiente cria dissonância proposital, fingindo fraqueza para despertar empatia, simulando vulnerabilidade para baixar sua guarda. Por isso, o leitor do invisível é paciente. Ele coleta dados sem pressa, observa repetições, padrões, micro-reações. Só reage quando tem certeza. Na prática, o exercício é simples, mas transformador. Em cada interação, fale menos e veja mais. Observe os olhos do outro enquanto ele mente. Ouça o som da voz quando ele fala de algo que teme. Sinta-se a tensão no ar, ouça a harmonia. Com o tempo, essa sensibilidade se torna natural. Você não precisa analisar, você simplesmente sente. E é exatamente isso que aterroriza o manipulador, porque ele perde o véu. Ele sabe que não pode mais te enganar, que suas intenções, antes invisíveis, agora são transparentes. E quando a mentira é vista, ela morre. Os grandes estrategistas da história usaram essa leitura como arma e escudo. Napoleão conseguia detectar falsidade em uma simples saudação. Maquiavel escrevia que quem entende as intenções nunca precisa das palavras. O poder sempre pertenceu a quem consegue ler o invisível antes que o visível se forme. Mas esse dom exige equilíbrio interno, porque o perigo de enxergar demais é começar a julgar demais. O leitor do invisível não deve se tornar paranoico. Ele observa, mas não condena. Ele vê a manipulação, mas não reage com raiva. Ele entende que a fraqueza dos outros é o que os faz agir assim, e isso o mantém frio, centrado, sereno. Há também um aspecto espiritual nessa habilidade. O invisível não é apenas o que o outro tenta esconder, é também o que vibra em você. Quando sua mente está em caos, você vê o caos. Quando está em paz, percebe com clareza. A leitura do invisível começa dentro. Quanto mais silêncio interno você tem, mais nítida é sua percepção externa. O barulho mental distorce a leitura. Por isso, o autodomínio é pré-requisito para ver com profundidade. O quinto escudo é a transição entre defesa e ataque, porque quem lê o invisível já não é vítima, é estrategista. Ele não apenas evita ser manipulado, mas começa a prever movimentos. Ele percebe a hesitação antes da mentira, o desvio de olhar antes da traição, o elogio antes da manipulação. Ele enxerga o jogo antes que comece, e quem vê primeiro, vence. Com o tempo, essa habilidade se torna tão refinada que as pessoas começam a sentir algo diferente em você. Elas não sabem explicar, mas sentem que não podem esconder nada. Sentem que precisam ser verdadeiras, porque percebem que você vê através delas. Essa é a autoridade silenciosa do leitor do invisível, o respeito que nasce da transparência. No fim, essa lição se resume a uma verdade brutal. Ninguém pode manipular quem enxerga o campo antes da jogada. A leitura do invisível é a visão do general que antecipa o ataque, do sábio que ouve o que não foi dito, do ser humano que já não reage, mas decifra. Quando você domina essa arte, o poder muda de dimensão. Você não joga mais o jogo, você o observa de cima. E quando o manipulador tenta agir, você já o viu chegando muito antes. Ele fala, e você percebe o medo escondido. Ele ameaça, e você vê a insegurança. Ele mente, e você sente a vibração da falsidade no ar. E é nesse momento, quando tudo se torna claro, que o jogo termina. Não com vitória ou derrota, mas com entendimento. Porque o manipulador só tem poder sobre quem ainda está cego, e quem enxerga o invisível já não pode mais ser dominado. Lição 6. O sexto escudo, o controle das expectativas. A mente humana é movida por uma força silenciosa, a expectativa. Ela é o motor das emoções,
o molde das percepções e a armadilha mais eficiente já usada por qualquer manipulador. Quando alguém controla o que você espera, controla também como você sente. E quem controla suas emoções, comanda suas decisões. O sexto escudo mental é, portanto, o domínio das expectativas, a capacidade de não ser arrastado pelo que imaginou, mas guiado pelo que é real. O manipulador não precisa te prender fisicamente, ele só precisa te dar esperança seletiva. Ele te promete algo, amor, aprovação, sucesso, reconhecimento, e depois retira. Pouco a pouco, você fica preso no ciclo de quase lá, acreditando que mais um passo, mais um esforço, mais uma prova e finalmente será recompensado. Mas essa recompensa nunca chega. A manipulação é um jogo de expectativa e frustração, e o vício nasce justamente nesse intervalo entre o que você deseja e o que nunca vem. As pessoas mais facilmente manipuláveis são as que criam mundos imaginários. Elas se apaixonam pela ideia, não pela pessoa. Elas confiam no que o outro poderia ser, não no que ele mostra ser. Elas vivem de projeções, e é isso que o manipulador explora. Ele observa o que você espera e finge ser exatamente isso. O problema não é o disfarce dele, é o seu desejo de acreditar. O controle das expectativas começa quando você entende que ninguém deve nada ao seu imaginário. As pessoas são o que são, não o que você gostaria que fossem. Elas te mostram quem são em cada gesto, em cada escolha, em cada silêncio. O manipulador te diz: espere, confie, a recompensa virá. Mas o sábio observa e pensa: o que já está sendo mostrado agora? Essa simples mudança de pergunta destrói a ilusão. A expectativa é o elo invisível entre o manipulador e a vítima. Ele cria o enredo, você o sustenta com esperança. Ele não precisa cumprir. Basta prometer. Ele se alimenta da tua ansiedade, da tua necessidade de conclusão. E é por isso que o controle das expectativas é a libertação mais profunda. Você para de negociar com o futuro. Cleópatra, ao lidar com seus aliados e inimigos, nunca esperava lealdade. Ela observava, sabia que o ser humano muda conforme o interesse, e por isso nunca se apegava à promessa, apenas à utilidade. Quando alguém dizia que a seguiria até o fim, ela sorria, não porque acreditava, mas porque entendia o que aquilo revelava, uma necessidade de validação. Ela não esperava, ela testava. A mente treinada para dominar as expectativas é fria, não por ausência de emoção, mas por excesso de lucidez. Ela entende que o sofrimento não vem do que acontece, mas do que se esperava que acontecesse. O manipulador te atinge não pelo que faz, mas pelo que quebra dentro de você. Quando ele não cumpre uma promessa, o dano não é factual, é simbólico. Ele destrói a ilusão, e o ego sofre porque se identificou com ela. Dominar as expectativas é um exercício de humildade e poder. Humildade para aceitar que você não controla os outros. Poder para perceber que, se não controla, também não é controlado por isso. Aquele que não espera nada de ninguém é o mais livre entre todos. Ele pode ser surpreendido, mas nunca ferido. O manipulador usa duas faces dessa mesma moeda, a esperança e o medo. Ele alterna entre te prometer o paraíso e ameaçar o inferno. Ele diz: você é especial para te elevar, e você vai me perder para te controlar. Em ambos os casos, o que ele manipula é sua expectativa emocional. E quando você acredita que precisa de algo para estar bem, você entrega o poder de decidir como se sente. O sexto escudo consiste em reprogramar a mente para a neutralidade. Isso não significa viver sem emoção, mas sim se tornar observador do próprio desejo. Sempre que algo ou alguém te provocar expectativa, um elogio, uma promessa, um plano, pare e se pergunte: se isso não acontecer, quem eu continuo sendo? Essa pergunta destrói a dependência emocional. A mente do manipulador é previsível. Ele oferece migalhas de atenção e o manipulado cria o banquete na cabeça. Ele dá fragmentos de afeto e o outro os transforma em amor. Ele dá sinais de interesse e o outro constrói castelos de esperança. É um teatro onde o manipulador é o roteirista e o outro o espectador hipnotizado. Mas quando
Quando você percebe o roteiro, o encanto se quebra. O segredo é simples e brutal. Não espere. Observe. O manipulador promete. O sábio percebe. O manipulador cria suspense. O sábio lê o padrão. O manipulador vive de ilusão. O sábio vive de fatos. Essa diferença muda tudo, porque quando você espera, você depende. Quando observa, você escolhe. As maiores tragédias emocionais da vida nascem de expectativas irreais. Esperar que alguém mude, esperar que te compreendam, esperar que o mundo seja justo, esperar que o manipulador se arrependa. Nenhuma dessas expectativas é racional, mas são elas que sustentam o ciclo do sofrimento. A mente livre entende que a realidade é soberana e que resistir a ela é o maior autoengano. Dominar as expectativas é também dominar o tempo. O manipulador vive te empurrando para o futuro. Quando isso acontecer, tudo vai mudar. Ele te mantém preso em uma promessa que nunca chega. O sábio, por outro lado, traz tudo para o presente. Ele pergunta: o que está acontecendo agora? O que está sendo mostrado agora? Essa ancoragem no momento é o antídoto contra qualquer ilusão. Mas há um ponto ainda mais profundo. O controle das expectativas é também o controle do ego. O ego é o arquiteto das ilusões. Ele cria narrativas de merecimento, de justiça, de reconhecimento. Ele diz: eu fiz tanto, mereço retorno. Eu fui leal, mereço lealdade. Eu dei amor, mereço amor. E é nesse mereço que o manipulador planta o veneno. Ele alimenta seu senso de justiça e depois o frustra. A raiva e a dor que surgem não são provas de injustiça, mas de apego ao próprio ideal. A libertação começa quando você deixa de esperar reciprocidade. Isso não é pessimismo, é sabedoria. A reciprocidade verdadeira não é cobrada, é reconhecida. O manipulador tenta transformar o relacionamento em transação. Eu te dei, logo você me deve. O sábio dá e observa. Se volta, é lealdade. Se não volta, é lição. Controlar as expectativas é criar independência emocional. É sair da lógica da troca e entrar na lógica da clareza. É entender que o outro só pode dar o que tem. Que esperar profundidade de quem é raso é como tentar beber de um poço seco. Que esperar gratidão de quem vive de ego é implorar pelo impossível. E que esperar lealdade de quem não é fiel nem a si mesmo é pedir que o espelho reflita o que não existe. Com o tempo, essa mentalidade transforma sua presença. As pessoas sentem que não têm poder sobre você, porque nada nelas te abala. E é aí que o respeito nasce. A ausência de expectativa é o auge da autoridade emocional. Porque quem não espera nada de ninguém não pode ser decepcionado. E quem não pode ser decepcionado não pode ser controlado. O manipulador é um artista do adiamento. Ele te prende no quase. Ele quer que você viva tentando provar algo, alcançar algo, consertar algo. O sábio quebra esse ciclo com uma frase silenciosa: eu não preciso disso para estar bem. Essa é a frase mais perigosa que um manipulador pode ouvir, porque ela corta a corrente. E no momento em que você solta a expectativa, algo mágico acontece. A clareza retorna. Você começa a enxergar as pessoas como são, e não como gostaria que fossem. Você percebe quem fala por interesse e quem fala por verdade, quem promete para controlar e quem age por convicção. O mundo fica mais nítido, mais calmo, mais real. O sexto escudo não é o fim das emoções, é o início do discernimento. Porque só quando você para de esperar, começa a perceber. E só quando percebe, pode escolher. Esse é o ponto em que o manipulador desaparece, não porque mudou, mas porque você deixou de ser vulnerável à ilusão. A lição final é clara. Quem controla suas expectativas, controla sua paz. E quando você decide que ninguém mais terá esse poder, você se torna livre. Livre do jogo da promessa, do teatro da esperança, do vício da espera. A partir desse momento, o manipulador pode tentar de todas as formas, elogiar, ameaçar, prometer, se vitimizar, mas nada funciona, porque você aprendeu o segredo que liberta. Esperar é dar poder, observar é ter poder. Vê lição 7. O sétimo escudo, a arte de desapegar da opinião alheia.
Nenhum manipulador tem mais poder do que aquele que controla a imagem que você tem de si mesmo. Ele não precisa te prender, te ameaçar ou te ferir. Basta fazê-lo duvidar da própria identidade. Essa é a manipulação mais profunda, a que age sobre o ego. Por isso, o sétimo escudo é o mais libertador de todos, o desapego da opinião alheia. Quando a imagem que os outros têm de você deixa de ser uma prisão, o controle psicológico se desfaz. O ser humano comum é refém da aprovação. Ele molda suas ações para ser aceito, elogiado, amado. E é exatamente essa necessidade que o manipulador explora. Ele alterna entre aprovação e rejeição para te manter cativo. Elogia para te elevar, critica para te quebrar. Cada oscilação controla teu estado emocional. Enquanto você depender do olhar do outro para validar quem é, o poder nunca será seu. A armadilha começa cedo. Desde a infância, somos condicionados a buscar reconhecimento. Se você se comportar, ganha um prêmio. Se fizer isso, o papai vai se orgulhar. Se errar, vai decepcionar. Esse padrão de recompensa e punição cria o alicerce da manipulação adulta. O manipulador apenas continua o que o mundo ensinou. Ele faz você trabalhar pela aprovação que nunca vem de forma estável. Para se libertar, é preciso compreender uma verdade brutal. A opinião dos outros nunca é sobre você, é sobre eles. Cada julgamento é uma projeção. Cada elogio é uma necessidade. Cada crítica é um espelho. As pessoas não veem o que você é, veem o que cabe nelas. Quando alguém te admira, está vendo uma parte de si que gostaria de desenvolver. Quando te odeia, está vendo uma parte de si que rejeita. Você é apenas o espelho. Dominar essa percepção transforma completamente o jogo. O manipulador perde o controle porque o seu elogio não te eleva e a sua crítica não te derruba. Ele pode tentar usar culpa, vergonha, comparação, mas tudo cai no vazio. O desapego da opinião alheia é o escudo que neutraliza as duas armas mais poderosas do manipulador, a culpa e o orgulho. A culpa te faz obedecer, o orgulho te faz reagir. Quando alguém te culpa, quer te colocar de joelhos. Quando te elogia demais, quer te fazer baixar a guarda. Ambos os caminhos te afastam da neutralidade. E é essa neutralidade que te torna impossível de manipular. Cleópatra, mais uma vez, dominava essa arte. Ela era odiada por uns, idolatrada por outros, temida por todos, e ainda assim permanecia inabalável. Não buscava ser amada, buscava ser lembrada. Entendia que a aprovação é volátil, mas o respeito nasce da consistência. O manipulador vive do teatro da aparência. O sábio constrói o templo da essência. O desapego da opinião alheia começa com um passo doloroso: aceitar ser mal interpretado. A liberdade tem um preço, e esse preço é a incompreensão. As pessoas vão te julgar por não reagir, por não se explicar, por não jogar o jogo. Vão te chamar de frio, de arrogante, de insensível. Mas isso é apenas o reflexo da incapacidade delas de compreender o controle emocional. O que elas chamam de frieza é o que os sábios chamam de paz. A mente presa à opinião alheia é como um navio sem leme. Ela muda de direção conforme o vento social. Hoje, busca aprovação. Amanhã, foge da crítica. É instável, vulnerável, manipulável. O manipulador sabe disso. Ele observa o que te afeta e usa isso como ferramenta. Se te incomoda ser chamado de ingrato, ele te acusará de ingratidão. Se teme parecer fraco, ele te provocará. Ele não precisa saber tudo sobre você, apenas o que te ofende. E toda ofensa é uma confissão involuntária do ego. Dominar o desapego é reduzir o ego até que ele caiba dentro da verdade. Você não é o que dizem, nem o que pensam, nem o que esperam. Você é o que faz, quando ninguém está olhando. Quando entende isso, a opinião alheia perde peso. As palavras passam por você como vento atravessando montanhas. Elas existem, mas não te moldam. Na prática, o treino é simples, mas exige disciplina. Toda vez que sentir necessidade de se explicar, pergunte-se: explicar para quem? Para quê? Se a explicação não nasce da clareza, mas da necessidade de provar algo, ela é fraqueza.
O silêncio é a resposta mais poderosa que existe, porque ele mostra que o outro não tem domínio sobre seu centro. O manipulador adora o barulho do ego. Ele precisa de emoção para te medir. Quando você reage a uma ofensa, ele sabe onde te atingir. Quando busca se justificar, ele sabe que te feriu. Mas quando você fica em silêncio, sorrindo em paz, ele entra em desespero, porque o manipulador não suporta perder o papel principal na narrativa, e o silêncio o relega à insignificância. O desapego da opinião alheia também é a morte da vaidade disfarçada de humildade. Quantas vezes as pessoas dizem, não ligo para o que pensam, mas vivem secretamente esperando ser admiradas por isso? Esse é o ego travestido de virtude. O verdadeiro desapego é silencioso, invisível e constante. Ele não precisa anunciar independência. Ele apenas é. Com o tempo, essa mentalidade te torna leve. Você anda entre críticas e elogios como quem atravessa névoas. Nada te toca por muito tempo. E as pessoas começam a sentir isso. Percebem que não tem mais poder sobre você, que não conseguem te manipular com aprovação, nem te destruir com rejeição. E, então, nasce o respeito genuíno, aquele que não pode ser comprado nem exigido. Mas o desapego não é frieza emocional, é clareza emocional. É compreender que o amor verdadeiro, o respeito verdadeiro, o valor verdadeiro não nascem do olhar dos outros, mas da própria coerência. Quando você age em alinhamento com sua verdade, qualquer aprovação é bônus e qualquer crítica é ruído. Você deixa de medir o mundo por aplausos e começa a medir por paz interna. A manipulação social moderna é construída inteiramente sobre a obsessão pela imagem, likes, seguidores, status, todos são formas de controle. As pessoas se tornam escravas do reflexo digital de si mesmas. Vivem para sustentar uma identidade que não existe fora da tela. O manipulador apenas observa e se aproveita. Ele sabe que, se controla o espelho, controla quem se olha nele. Mas quando você rompe com isso, quando entende que o reflexo é só reflexo, algo muda. Você deixa de querer parecer e passa a querer ser. E o ser não precisa de validação. O ser é inteiro por si mesmo. A partir desse momento, o manipulador perde o último poder que restava, o poder da narrativa. Ele pode tentar manchar sua imagem, distorcer sua história, espalhar mentiras, mas o impacto é nulo, porque você já não vive para ser entendido. Vive para ser autêntico, e quem vive com autenticidade é intocável. No fim, o sétimo escudo é o mais silencioso e o mais transformador. Ele destrói a raiz de todas as manipulações, o medo de não ser aceito. Quando esse medo morre, o manipulador morre junto. O elogio deixa de ser armadilha. A crítica deixa de ser ameaça. O mundo deixa de ser espelho. E você finalmente se torna inteiro. A lição é simples, mas exige coragem. Quem busca ser amado a qualquer custo, sempre será manipulado. Quem é capaz de ser mal compreendido em nome da própria verdade, nunca será vencido. O poder absoluto não é ser admirado, é ser imperturbável. Quando você se liberta da opinião dos outros, se torna uma força invisível. E o manipulador, diante disso, percebe a verdade que mais teme. Você não pode ser controlado, porque já não precisa ser aceito. Lição 8. O oitavo escudo. A mente inabalável. Como desarmar a manipulação pela emoção. Toda manipulação tem uma única porta de entrada, a emoção. O manipulador não invade a sua mente pela lógica, ele a conquista pelo sentimento. Ele te faz sentir primeiro, para depois te conduzir. Por isso, o oitavo escudo é o mais difícil de erguer, e o mais poderoso quando dominado. A mente inabalável. O domínio emocional que transforma qualquer tentativa de controle em ruído distante. O manipulador entende o mapa das emoções humanas. Ele sabe que o medo paralisa, que a raiva cega, que a culpa enfraquece e que o amor idealizado escraviza. Ele observa, identifica o ponto mais sensível da sua estrutura emocional e pressiona até quebrar. Mas o manipulador não vence pela força, vence pela desproporção. Ele te faz reagir demais. Quando você sente mais do que entende, perde a paz e a clareza. E a clareza é o primeiro pilar da liberdade mental. Ser emocionalmente inabalável não é ser frio, é ser inteiro, é sentir sem se afogar, é ver a onda da emoção se levantar e permanecer firme, observando-a passar.
O homem comum é escravo da maré, reage a cada corrente. O homem que domina o oitavo escudo é o oceano. Ele contém a maré, ele sente, mas escolhe. E quem escolhe como sente é impossível de manipular. A manipulação emocional é a mais sutil e perigosa de todas porque veste a máscara da verdade. Ela parece amor, mas é controle. Parece preocupação, mas é vigilância. Parece admiração, mas é posse. O manipulador usa a empatia como arma e o afeto como disfarce. Ele se aproxima para entender o que te comove, e é isso que ele usará contra você. O segredo para ser inabalável é separar o que é emoção natural do que é emoção induzida. A emoção natural nasce de dentro, vem da experiência direta, daquilo que é seu. A emoção induzida vem de fora, é plantada por palavras, expressões, ameaças ou promessas. Quando você começa a sentir algo muito intenso em resposta ao outro, pare e pergunte: essa emoção é minha ou foi provocada? Essa simples pergunta desmonta metade das manipulações do mundo. Cleópatra, que dominava a sedução e o poder como ninguém, entendia perfeitamente essa dinâmica. Quando um adversário tentava irritá-la, ela sorria. Quando alguém tentava elogiá-la para manipulá-la, ela apenas observava. Não porque não sentia, mas porque não reagia de imediato. Ela sabia que emoção é como fogo, ilumina, mas também destrói. E o poder está em saber quando aquecer e quando apagar a chama. O manipulador usa a emoção como o engenheiro usa alavancas. Ele cria tensão e alívio em ciclos controlados. Te causa dor para depois te oferecer conforto. Cria ciúmes para te dar valor. Provoca ausência para te fazer sentir falta. O que ele busca não é amor, é dependência emocional. E a dependência nasce de um cérebro acostumado a picos de dopamina. A mente inabalável quebra esse ciclo. Ela não corre atrás do alívio, ela se torna o alívio. Essa é a chave. Seja o centro emocional do seu próprio mundo. Enquanto o manipulador dita seu ritmo, você é uma marionete. Mas quando você controla seu estado interno, o jogo se inverte. O manipulador, que vive do desequilíbrio dos outros, começa a se sentir inseguro diante da sua serenidade. Ele perde o espelho, perde o controle, perde o propósito. Treinar a mente inabalável é um processo de reprogramação. A maioria das pessoas vive em um estado de vigilância emocional constante. Elas estão sempre reagindo ao que ouvem, ao que leem, ao que imaginam. E essa hiperatividade emocional é o terreno fértil para a manipulação. Para mudar isso, você precisa desacelerar o corpo e observar o que sente sem julgar. Comece reconhecendo os gatilhos. Observe o que te irrita, o que te apavora, o que te sensibiliza. Esses são os pontos onde o manipulador entrará. Se a culpa te destrói, alguém usará a culpa. Se a solidão te assusta, alguém usará o abandono. Se o elogio te embriaga, alguém usará a admiração. O mapa das suas emoções é o mapa da sua vulnerabilidade. A mente inabalável conhece esse mapa melhor do que qualquer um. Um dos exercícios mais poderosos é o distanciamento emocional consciente. Quando algo te afeta, imagine que está assistindo a cena em terceira pessoa. Veja a si mesmo reagindo, sentindo, pensando. Esse distanciamento reduz o impacto e aumenta a clareza. O manipulador quer que você entre na cena, o sábio observa de fora. Na neurociência, isso é chamado de metaconsciência emocional, a habilidade de observar o próprio estado interno em tempo real. Essa prática muda a estrutura do cérebro. Ela desloca o controle do sistema límbico, emocional, para o córtex pré-frontal, racional. Em termos simples, você deixa de ser arrastado e passa a conduzir. Mas o domínio emocional não é apenas defesa, é também poder ofensivo. Quando você não reage, o manipulador se expõe. Ele mostra o desespero, mostra a intenção, mostra o padrão. Você se torna o espelho em que ele se perde. O controle muda de mãos e o silêncio se transforma em arma. Ser emocionalmente inabalável é o oposto de ser insensível. É ser sensível o suficiente para perceber tudo, mas forte o suficiente para não ser arrastado por nada. É o estado em que você sente profundamente, mas escolhe com frieza, em que o amor existe, mas não escraviza, em que a raiva surge, mas não domina, em que o medo aparece,
mas não paralisa. O manipulador é um maestro de emoções, mas o mestre da mente inabalável é o silêncio que comanda a orquestra. Ele não precisa competir, porque ele é o ritmo. Enquanto todos reagem, ele escolhe o momento. Enquanto o mundo explode em impulsos, ele constrói estratégia. O controle emocional é o poder mais invisível e o mais absoluto. A mente inabalável também dissolve o maior engano da manipulação moderna, a ideia de que sentir é sempre agir. Vivemos em uma era em que todo sentimento exige resposta. Se algo te irrita, você precisa falar. Se algo te emociona, precisa compartilhar. Se algo te ofende, precisa se defender. Mas o verdadeiro poder está na capacidade de não agir, de sentir profundamente e ainda assim permanecer em paz. Com o tempo, você perceberá algo extraordinário. O mundo inteiro tenta te manipular, mas nada mais te move sem a tua permissão. As palavras soam, mas não te prendem. As intenções são percebidas, mas não te atingem. As emoções vêm e vão, e você continua sendo o mesmo. Essa estabilidade é magnética. As pessoas passam a te respeitar não porque te entendem, mas porque sentem o teu eixo. O manipulador não teme a força física, teme o equilíbrio emocional. Ele pode vencer debates, criar narrativas, usar culpa ou elogio, mas nada funciona contra quem não precisa reagir. O manipulador quer ver agitação, quer ver dúvida, quer ver ansiedade. Quando encontra calma, ele vê o espelho da própria impotência. E é aqui que o oitavo escudo alcança sua forma mais pura, o domínio emocional total. Não significa ausência de emoção, mas independência dela. É a liberdade de sentir sem ser possuído. É o estado do guerreiro mental, que caminha no meio do caos com o coração tranquilo e a mente lúcida. No final, essa é a lição. O manipulador vence o instável, mas se curva diante do imperturbável. Aquele que reage está preso. Aquele que observa é livre. Aquele que sente com desespero é vulnerável. Aquele que sente com consciência é invencível. A mente inabalável é o escudo final da emoção, o ponto onde nada externo define o interno. E quando você chega a esse nível, a manipulação deixa de ser ameaça e se torna apenas ruído, porque o poder de quem controla o mundo sempre será menor que o poder de quem controla a si mesmo. Lição 9. O nono escudo, a invisibilidade estratégica, o poder de não ser um alvo. O manipulador não pode controlar o que ele não enxerga. A visibilidade excessiva é a desgraça dos fortes. Quem se expõe demais se torna previsível, e quem é previsível se torna vulnerável. O nono escudo da mente inabalável é o mais sutil de todos, a invisibilidade estratégica. Trata-se da arte de se esconder à vista de todos, de existir sem se entregar, de estar presente sem se tornar alvo. Os manipuladores buscam sempre os mesmos perfis, os vaidosos, os reativos, os que precisam ser notados. É neles que plantam a semente do controle, porque o ego faminto por atenção é a isca perfeita. O invisível, porém, é inatingível. Ele observa o jogo sem participar, recolhe informações sem revelar intenções. É o jogador que nunca mostra suas cartas, mas conhece todas as do adversário. Ser invisível não é se esconder, é se tornar imperceptível aos mecanismos de controle. A invisibilidade começa no silêncio, mas termina na imprevisibilidade. O manipulador quer entender seus padrões, o que te ofende, o que te motiva, o que te faz reagir. Quando não há padrão, ele se perde. A invisibilidade confunde. Ela quebra o mapa mental do inimigo. Cleópatra usava essa técnica com maestria. Nas negociações mais delicadas, ela raramente mostrava o que realmente queria. Falava com doçura quando planejava o ataque. Concordava quando já estava traçando fuga. Sua mente era um labirinto onde ninguém encontrava a saída. E essa é a essência da invisibilidade. O controle absoluto sobre o que os outros percebem. Vivemos em uma era de superexposição, onde todos mostram tudo. As redes sociais transformaram o mundo em um palco permanente. Mas quem se expõe demais perde o mistério. E sem mistério não há poder. O manipulador moderno não precisa de interrogatório. Basta observar o que você publica, o que sente, o que deseja. Ele te conhece sem que você perceba. O invisível, por outro lado, é um enigma. Ele compartilha o necessário, mas nunca o essencial. Ele revela fragmentos, mas guarda o centro.
A invisibilidade estratégica exige autodomínio narrativo. Significa controlar o fluxo de informação sobre si. Você decide o que os outros sabem, o que acham que sabem e o que nunca saberão. Isso cria uma névoa em torno da sua imagem. O manipulador precisa de clareza para agir. Quando tudo é neblina, ele hesita, e a hesitação é o início da derrota. A mente invisível é fria, calculada e silenciosa. Ela fala pouco, observa muito e age apenas quando o momento é perfeito. O manipulador vive da previsibilidade emocional. O invisível vive da ambiguidade controlada. Quando perguntam o que pensa, ele sorri. Quando o provocam, ele muda de assunto. Quando o desafiam, ele recua. Não por medo, mas por estratégia. Cada passo é calculado. Cada silêncio é resposta. Ser invisível é dominar o tempo da ação. A maioria age cedo demais. O manipulador explora essa ansiedade, criando pressa para forçar erros. O invisível, ao contrário, espera. Ele observa o inimigo se mover, desperdiçar energia, revelar suas intenções. Ele só age quando tudo já está decidido, quando a vitória é questão de formalidade. A invisibilidade também é psicológica. O manipulador só enxerga o que o ego permite. Se você não reage, ele te ignora. E isso é poder. O invisível não compete por atenção. Ele a comanda pela ausência. As pessoas se perguntam o que ele pensa, onde está, o que fará. A dúvida se torna sua armadura, porque o que é desconhecido sempre inspira cautela. Na guerra antiga, os generais mais temidos não eram os que gritavam, mas os que sumiam antes da batalha. A incerteza é o medo supremo. E na guerra emocional, a invisibilidade é a incerteza que destrói qualquer plano de manipulação. No cotidiano, aplicar o nono escudo significa dominar 3 habilidades: discrição, imprevisibilidade e silêncio estratégico. A discrição impede que o manipulador saiba o que você sente. A imprevisibilidade impede que ele saiba o que você fará. E o silêncio impede que ele saiba o que você pensa. Juntas, essas 3 formam o véu da invulnerabilidade. A invisibilidade também se manifesta nas pequenas coisas. Não contar seus planos até realizá-los. Não se justificar diante de quem não entende. Não mostrar fraqueza a quem não pode ajudar. Não corrigir o que os outros acreditam sobre você. Cada vez que você se cala, quando esperam explicações, o poder muda de lado. Mas há uma armadilha. Ser invisível não é se isolar. É agir como sombra no meio da luz. É falar quando todos estão calados e calar quando todos estão gritando. É deixar rastros apenas quando quer ser seguido. O invisível não foge do jogo. Ele o observa de cima. Com o tempo, o manipulador começa a perceber algo inquietante. Ele não consegue te ler. E quem não pode te ler, não pode te mover. Ele tenta provocar, e você sorri. Ele tenta elogiar, e você não se inflama. Ele tenta criar culpa, e você continua sereno. É como lutar contra o ar. E a impotência é o maior veneno para o manipulador. A invisibilidade estratégica também cria poder magnético. Quanto menos as pessoas sabem sobre você, mais querem saber. O mistério é a forma mais antiga de autoridade. No silêncio mora o fascínio. E enquanto o manipulador fala demais para se afirmar, o invisível conquista pela ausência. Ele não disputa espaço. O espaço se ajusta à presença dele. Maquiavel dizia que um príncipe sábio deve ser temido à distância e enigmático de perto. Essa é a essência do nono escudo. A manipulação só prospera quando há previsibilidade emocional, mas quando ninguém sabe onde você está emocionalmente, você se torna um campo minado. Aproximar-se de você exige cautela, e cautela é o oposto de manipulação. A invisibilidade é também uma forma de liberdade. O mundo moderno tenta te prender pelo olhar. Se você é visto, é medido. Se é medido, é comparado. Se é comparado, é controlado. Ser invisível é sair desse ciclo. É agir sem precisar provar. Vencer sem precisar exibir. Existir sem precisar explicar. O manipulador quer te puxar para o palco. O sábio escolhe ficar atrás das cortinas, porque quem observa os atores controla a peça. O invisível não precisa de aplausos. Ele escreve o
Roteiro. E há um ponto ainda mais elevado, a invisibilidade mental, o estágio em que nem mesmo suas emoções internas são previsíveis para você. Isso não é confusão, é fluidez. O manipulador quer rigidez, quer padrões fixos. Quando você se torna fluido, se adapta ao momento, muda conforme a maré, ele perde completamente o mapa. O invisível não é uma figura parada, é uma névoa que muda de forma. A verdadeira invisibilidade não é estar escondido, mas estar em movimento constante dentro do próprio silêncio. Quando você domina essa arte, as pessoas passam a te ver, mas não conseguem te decifrar. E o manipulador, que vive da leitura do outro, se vê cego diante de você. No fim, o nono escudo é o ápice da estratégia psicológica. Ele não protege apenas, ele desarma o inimigo antes que o ataque comece, porque o manipulador depende da tua previsibilidade, e quando ela desaparece, ele perde o chão. O invisível é o que nunca é pego, porque nunca está onde o outro espera. Ele não responde, ele surpreende, ele não explica, ele age, ele não grita, ele influencia, ele é o fantasma do tabuleiro. E por isso, o verdadeiro rei do jogo. A lição é simples e mortal. Quanto mais te veem, mais te controlam. Quanto menos sabem, mais te respeitam. O poder absoluto está naquilo que o mundo não pode decifrar. A invisibilidade estratégica é o véu que protege o sábio, o escudo que confunde o manipulador e a arte final da liberdade mental. Ser visto o suficiente para existir, mas jamais o bastante para ser capturado. Lição 10. O 10º escudo. O silêncio interno. O domínio final da mente. Há um ponto na jornada em que o manipulador não existe mais. Não porque tenha desaparecido, mas porque você deixou de reagir à sua existência. Esse é o estado mais avançado do poder mental. O silêncio interno. O 10º escudo é o fim do jogo. É quando o mundo pode gritar, pressionar, provocar, ameaçar. E mesmo assim, nada dentro de você se move. O caos do lado de fora encontra apenas o vazio do lado de dentro. E é nesse vazio que mora o verdadeiro domínio. O manipulador só sobrevive no ruído. Ele precisa de movimento, de emoção, de conflito. Ele prospera no barulho das mentes agitadas. Cada reação sua é alimento. Cada defesa é confirmação. Quando você responde, ele existe. Quando você se cala, realmente se cala, não apenas por fora, mas por dentro, ele morre. Porque o manipulador é uma projeção. Ele só vive dentro da mente dos que o permitem. O silêncio interno não é a ausência de pensamentos, mas o domínio sobre eles. É a capacidade de observar o que surge sem se identificar. O manipulador tenta te prender pelo pensamento reativo. E se ele estiver certo? E se eu perder? E se for minha culpa? Cada "e se" é uma âncora mental. O silêncio as corta. Ele te coloca no agora, onde a manipulação não tem poder. Porque toda manipulação depende de te arrastar para o passado ou para o futuro, para a culpa do que foi ou para o medo do que virá. A mente silenciosa é o presente absoluto. E no presente, o manipulador é apenas um eco distante. Os mestres orientais diziam que quem controla o próprio silêncio controla o universo. Não é uma metáfora, é literal. O manipulador quer te forçar a responder. Ele precisa que você explique, justifique, argumente. Ele quer te manter no diálogo, porque o diálogo é o campo dele. O silêncio, por outro lado, é o campo dos que já venceram. Quando você atinge esse estado, as palavras perdem o poder. Uma provocação não te fere, porque não encontra onde se fixar. Uma chantagem emocional não te abala, porque não há culpa dentro de ti. Uma promessa vazia não te seduz, porque não há carência que precise ser preenchida. O silêncio interno é a blindagem final. O ponto em que você não precisa lutar, porque o inimigo já perdeu antes de atacar. Cleópatra, no auge de seu poder, compreendia o valor desse silêncio. Nos momentos mais tensos, quando generais e conselheiros discutiam, ela permanecia imóvel, apenas observando. Não era passividade, era domínio. Ela sabia que quem fala demais revela fraqueza, e quem se cala no momento certo cria mistério, autoridade e controle. O manipulador moderno, por outro lado, vive da verborragia. Ele precisa te encher de informações, mensagens, gatilhos, estímulos. A manipulação digital é o ruído constante, notificações, opiniões, manchetes, comparações. O mundo te manipula quando não te deixa pensar, ou pior, quando te faz acreditar que pensar
é reagir. O silêncio interno é o rompimento com essa prisão. No início, é desconfortável. O silêncio interno confronta o ego, porque o ego vive do barulho. Ele quer julgar, justificar, analisar, quer ter razão. E quando você decide calar, ele se sente ameaçado. Mas esse desconforto é o nascimento do poder real, porque aos poucos, o silêncio substitui a necessidade de ter razão pela certeza de estar em paz. A prática é simples, mas exige disciplina. Toda vez que algo tentar te provocar, uma crítica, um medo, uma lembrança, não lute contra o pensamento. Apenas observe. Imagine-se sentado diante de uma fogueira. As faíscas sobem, mas não te queimam. O pensamento surge e você o vê passar. Essa é a alquimia do silêncio. Transformar reação em observação. Com o tempo, você perceberá que a maioria das manipulações nunca foram externas, sempre foram internas. O manipulador real é o próprio medo, a voz que diz, você precisa responder. O impulso que grita, você não pode deixar barato. O desejo de vencer o outro é a prova de que ele ainda te domina. O verdadeiro poder não é vencer, é não precisar lutar. O silêncio interno é o estado dos que já transcenderam o jogo. É o momento em que você não precisa provar quem é, nem se proteger do que dizem. As palavras se tornam leves, as pessoas previsíveis, os jogos transparentes. Você enxerga as intenções antes que se formem e percebe que tudo é apenas movimento de energia tentando te tirar do eixo. E você, agora, é o eixo. Quando a mente se torna silenciosa, o mundo se reorganiza. As pessoas param de te testar porque percebem que não conseguem te abalar. As situações de conflito perdem intensidade porque você não alimenta o drama. Até os manipuladores te evitam porque intuem que não há terreno fértil para o controle. O silêncio te transforma em uma fortaleza invisível. O poder do silêncio também é ofensivo, porque o manipulador vive de ser ouvido. Ele lança provocações esperando eco. Quando não há eco, há desespero. Ele tenta te empurrar para a reação e você permanece imóvel. Tenta te culpar e você apenas observa. Tenta te elogiar e você sorri sem se inflar. Aos poucos, ele se desgasta sozinho. O manipulador precisa de energia emocional. O silêncio o deixa faminto. Há um conceito antigo no Tao chamado Wu Wei, agir sem agir. É o estado do fluxo absoluto, onde o esforço desaparece e tudo acontece de forma natural. O silêncio interno é o Wu Wei da mente. É o ponto em que você age sem resistência, responde sem emoção e decide sem dúvida. Sua mente se torna clara como água parada, refletindo tudo, sem se prender a nada. Mas o silêncio não é isolamento. Ele não te afasta do mundo, te conecta de verdade, porque finalmente você ouve. O barulho da mente humana impede a escuta real. As pessoas falam e você pensa na resposta. Os fatos acontecem e você reage antes de entender. No silêncio interno, tudo desacelera. A escuta se torna pura e o entendimento se aprofunda. É assim que nasce a sabedoria. Os grandes líderes, estrategistas e sábios tinham uma coisa em comum: o tempo entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo, o espaço entre o que acontece e o que você decide fazer, é onde o poder mora. O manipulador tenta encurtar esse espaço, te forçando a agir no calor da emoção. O sábio o amplia e nesse espaço, ele ganha o controle do mundo. A mente silenciosa é como uma lâmina imersa em água, sempre afiada, mas nunca em tensão. Ela corta o engano sem ferir, dissolve a manipulação sem lutar. É nesse estado que o poder se torna invisível e o manipulador irrelevante. No fim, o 10º escudo é o ponto de retorno. O círculo se fecha. Você começa o caminho lutando contra manipuladores externos e termina percebendo que a batalha sempre foi interna. A mente agitada, o ego reativo, o medo de perder, tudo isso era o verdadeiro inimigo. Quando o silêncio chega, a guerra acaba. A lição final é simples e eterna. Quem controla o próprio silêncio não precisa mais controlar o mundo. O manipulador tenta conquistar o externo, o sábio domina o interno. E quando o interno está em paz, o externo se curva.
O silêncio interno é o trono invisível onde o verdadeiro poder se senta. Nele não há vitórias nem derrotas, há apenas clareza. E essa clareza é a luz que dissolve toda manipulação. Porque o manipulador só tem força onde há ruído. E no reino do silêncio, ele deixa de existir. A mente que aprende a silenciar reina. Agora você entende. A manipulação nunca foi apenas sobre o outro. Sempre foi sobre você. Sobre o quanto do seu controle você entregava sem perceber, sobre o quanto suas emoções, expectativas e desejos podiam ser guiados por mãos invisíveis. As 10 lições que você acabou de atravessar não são apenas defesas, são camadas de poder, construídas uma sobre a outra, até formar o escudo final, a consciência. Quando você domina a própria mente, o manipulador perde o chão, porque ele só vive no território da inconsciência, e você acabou de sair dele para sempre. A maioria das pessoas passa a vida reagindo, são empurradas por elogios, movidas por culpa, conduzidas por medo, vivem tentando provar algo, buscando aprovação, correndo atrás de validação. O manipulador apenas observa e usa isso como alavanca. Mas quando você aprende a se ver de fora, quando entende os mecanismos invisíveis que regem o comportamento humano, algo muda profundamente. Você deixa de ser peça e se torna jogador. O mundo continua o mesmo, mas o olhar muda. O poder real nunca foi sobre controlar os outros, e sim sobre não ser controlado. É o poder da clareza, da calma e da presença. É o poder de quem não precisa responder para afirmar, nem se justificar para existir. A mente silenciosa é a mente que comanda, porque quem não se move por emoção, move os outros pela serenidade. Esse é o paradoxo do domínio mental. Quanto menos você tenta dominar, mais tudo flui na tua direção. O manipulador moderno, seja uma pessoa, uma instituição ou um sistema, depende da tua pressa, da tua distração e da tua reatividade. Ele quer que você fale demais, sinta demais, queira demais, mas o novo jogo é o oposto. Ver, compreender, escolher. Não há vitória maior do que permanecer lúcido enquanto todos perdem a cabeça. Essa lucidez é o ouro mental dos tempos atuais. Se você chegou até aqui, você já está diferente. Percebe os jogos antes que comecem. Sente as intenções antes que se revelem. E quando o mundo tenta te empurrar, você apenas observa. Isso é domínio. E o domínio verdadeiro é silencioso, invisível e constante. A manipulação morre diante da mente que não reage, porque o manipulador só existe quando você luta contra ele. Agora é o momento de aplicar. Observe o cotidiano, as conversas, os gestos. Veja onde as pessoas tentam plantar dúvida, medo, urgência e sorria, porque o jogo que antes te prendia agora é apenas cenário. Você se tornou o observador, não a vítima. Você não precisa de máscaras, porque entendeu que o verdadeiro poder é ser inteiro, mesmo em silêncio. O 10º escudo não é o fim, é o início da tua autonomia. A partir de agora, nenhuma palavra te arrasta, nenhum olhar te prende, nenhum elogio te corrompe. Você se tornou o eixo em torno do qual o caos gira, e não o contrário. Isso é o ápice da mente humana, quando nada mais te domina, porque você já domina a si mesmo. E se quiser continuar essa jornada, mergulhe no próximo vídeo, onde revelo as técnicas de manipulação que os líderes mais poderosos do mundo usaram para controlar nações inteiras. Entenda o jogo em sua escala máxima e veja como os mesmos princípios que destroem impérios também podem construir liberdade. Porque agora você sabe, o verdadeiro poder começa quando o silêncio vence o barulho.